Quando foi cobrar o aluguel, o milionário parou ao ver a menina exausta. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. São Paulo, dezembro, o céu cinzento como um véu espesso cobrindo os telhados deteriorados. Rodrigo Silva estava sentado em seu Mercedes preto reluzente, franzindo a testa enquanto olhava para o mapa digital exibindo a imagem de uma favela antiga nos arredores da cidade. Senhor Silva, chegamos, disse o motorista João, virando-se para trás com a voz cautelosa. Rodrigo não respondeu. Saiu do carro, abotoou o sobretudo e encarou as casas tortas à frente. Seus olhos tinham um brilho frio, misturado a um leve desprezo. Desde os tempos em Harvard, Rodrigo aprenderá a não deixar que as emoções interferissem no trabalho e hoje não seria diferente. Um terreno prestes a ser desapropriado, uma pilha de processos legais e algumas pessoas agarradas a paredes mofadas que não mudariam nada. João perguntou em voz baixa: Senhor, deseja que eu espere no carro? Rodrigo fez um gesto com a mão. Não precisa. Vou entrar por um momento. Ele caminhou devagar por um beco estreito, onde lama se misturava a lixo sob seus pés. O ar era denso, impregnado de mofo, esgoto e o cheiro podre do tempo apodrecido. A casa número 17 surgiu com paredes descascadas, telhado torto, porta de madeira caindo aos pedaços. Na parede, em tinta vermelha e letras tortas, lia-se: "E não saímos." Rodrigo franziu a testa e bateu forte na porta. Tem alguém em casa? Sem resposta. Ele empurrou suavemente a porta, que se abriu. Lá dentro, a cena o fez parar de súbito. Uma menina de cerca de 9 anos estava ajoelhada no chão, tentando arrastar um balde de água vindo da cozinha. O cabelo castanho, embaraçado, a pele pálida, com arranhões nos braços e pernas, e principalmente, ela estava descalça sobre o piso frio. O vestido rasgado a ponto de parecer apenas retalhos costurados. Cada passo deixava um rastro empoeirado no chão. Rodrigo ficou paralisado. Menina, o que está fazendo aqui? Ele perguntou, com voz severa. Ela ergueu o olhar, olhos grandes e cheios de medo. Tô limpando a água, caiu. Rodrigo franziu ainda mais a testa. Esta propriedade pertence ao Grupo Silva. Pela lei, ninguém pode morar aqui sem documentação válida. Quem é o responsável por esse lugar? A menina recuou, abraçando o balde. Minha mãe foi trabalhar. Rodrigo entrou com frieza. Olhou ao redor e viu cobertores velhos pendurados num varal, algumas embalagens de comida vazias, um retrato embaçado na parede, uma mulher jovem com um sorriso doce, segurando um bebê recém-nascido. Menina, quantos anos você tem? Rodrigo perguntou. 9 anos, senhor. 9 anos morando sozinha nesta casa? Sem escola? Sem ninguém para cuidar? Ela abaixou a cabeça. Eu estudo em casa. Rodrigo olhou os papéis espalhados, sem ver um livro ou lápis sequer. Qual é seu nome? A menina hesitou. Lúcia. Rodrigo assentiu e se virou para sair. Parou na porta, olhou bem para a menina mais uma vez. E ficou imóvel. Os olhos. Aqueles olhos castanhos profundos e límpidos tinham algo que fez seu coração apertar. Lúcia, qual é seu sobrenome? Ela mordeu o lábio e respondeu, como se temesse uma bronca: Lúcia Teresa. Rodrigo fechou os punhos. Teresa. O nome soou como uma lâmina cravada em sua memória. De volta ao carro, Rodrigo permaneceu em silêncio. João observava pelo retrovisor. Senhor, está tudo bem? Rodrigo respondeu baixinho: desmarque a reunião da tarde. Preciso de tempo. João não ousou perguntar mais nada. Na mente de Rodrigo, as lembranças voltaram como uma maré negra e densa. Teresa. 10 anos atrás. A jovem com olhos puros como uma manhã de março. Trabalhava como empregada na mansão da família Silva. Na época, Rodrigo tinha pouco mais de 30 anos, ainda longe do poder que tinha hoje. As tardes em que ele levava doces escondido para ela no jardim, as vezes em que liam juntos, Teresa sorrindo quando ele contava histórias bobas.
Gosto do nome Lúcia. Se um dia eu tiver uma filha, vou dar esse nome, Teresa sussurrara uma vez. Rodrigo sorriu, acreditando que tudo duraria para sempre. Até que sua mãe, Dona Isabel, descobriu. Você não vai se envolver com aquela empregadinha, ela rugiu. Ela está usando essa criança para te amarrar. Rodrigo se opôs, discutiu, mas então a mãe trouxe um teste de DNA. Não é seu filho, o médico disse. Rodrigo acreditou. De forma fraca e estúpida, deu as costas a Teresa que estava grávida e a deixou. Não quero uma criança de paternidade duvidosa, ele dissera, uma frase que ainda o assombrava. Teresa chorou. Você não confia em mim? Desculpa. E então ela desapareceu. Rodrigo tentou procurá-la, mas não o suficiente. Trabalho, status, dinheiro, ele se enterrou em tudo isso para esquecê-la. E agora, uma menina com os olhos de Teresa aparece numa casa em ruínas. Lúcia Teresa. Não podia ser coincidência. Não podia. Naquela noite, Rodrigo sentou-se na biblioteca da mansão, diante de uma taça de vinho tinto. Mas não bebeu. Seus olhos estavam presos a uma foto antiga presa entre as páginas de um livro, o retrato de Teresa aos 20 anos, rosto sereno, cabelo longo e preto. Aquela menina é minha filha, ele murmurou. A porta do cômodo se abriu. Uma mulher de cerca de 50 anos entrou. Rosa, a governanta de longa data da família Silva. Senhor Rodrigo, não vai jantar? Rosa, você se lembra da Teresa? Rosa congelou. A Teresa de antigamente? Lembro sim. Ela era doce, trabalhadora. Um dia desapareceu. Perguntei à Dona Isabel e ela disse que a tinha dispensado. Rodrigo fitou Rosa, com olhos profundos. A senhora acredita que Teresa dizia a verdade? Rosa abaixou a cabeça, voz trêmula. Acredito. Quando ela partiu, o olhar dela era de total desespero. Rodrigo fechou os olhos. Ajude-me, Rosa. Preciso saber o que realmente aconteceu. Rosa assentiu. Sim, senhor. Farei tudo o que puder. Rodrigo se levantou. Amanhã cedo, voltarei àquela casa. O senhor vai fazer o quê? Rever Lúcia. Na manhã seguinte, Rodrigo Silva estava sentado no escritório no 18º andar da sede do Grupo Silva. As janelas de vidro refletiam a luz pálida do sol, mas dentro dele só havia frio. À sua frente, um café já frio e o contrato de desapropriação sobre a mesa. Ele apertou um botão. A porta se abriu e entrou André, seu secretário particular. Um homem grisalho, de meia idade, impecavelmente vestido, que trabalhava com Rodrigo há quase 20 anos. Há algo que o senhor precisa de mim, senhor Silva? Rodrigo não olhou para ele. Preciso dos arquivos antigos. Todos os imóveis que já pertenceram ao Grupo Silva na região da favela Paraisópolis. E cópias dos pedidos de auxílio moradia ou aluguel dos anos de 2013 a 2015. André franziu a testa. Recuperar tudo isso? Pode levar alguns dias. Então reduza para algumas horas. André estacou diante do tom frio como aço. Sim, senhor. Rodrigo assentiu. Mais uma coisa, e entre em contato com o escritório do detetive Antônio Oliveira. Diga que preciso dele esta tarde. Detetive? André hesitou. O senhor pretende? Rodrigo o interrompeu. Apenas faça. Não faça perguntas. Entendido. Assim que André saiu, Rodrigo voltou-se para a janela panorâmica. A cidade se estendia diante dele, os carros brilhando como insetos de luz. Mas sua mente estava presa há 10 anos atrás, ao momento em que tudo começou a ruir. Naquela época, ele era um homem jovem. Também cheio de ambições, certo de que poderia decidir sua própria vida. Mas sua mãe, Isabel de Silva, logo lhe mostrou que o poder não vinha de ideais, vinha do controle. Rodrigo, não seja tolo. Ela é apenas uma empregada, sua mãe dissera certa vez na sala de jantar, com desprezo na voz.
Rodrigo a contestou. Eu amo a Teresa. E assumirei a responsabilidade se ela estiver grávida. Dona Isabel pousou a xícara de chá na mesa, o olhar cortante como gelo. Você acha que é mais esperto que sua mãe? Acha que sabe quem é o pai dessa criança? Você não entende o que é honra, o que é família. Rodrigo se enfureceu. A senhora não tem o direito de interferir nos meus sentimentos. Oh, eu não interfiro, ela sorriu com desdém. Só trago a verdade. No dia seguinte, Isabel apareceu com um envelope. Dentro, os resultados de um exame de DNA. Um médico particular da família, Alfonso Ferreira, havia assinado, confirmando que a criança no ventre de Teresa não tinha vínculo sanguíneo com Rodrigo Silva. Rodrigo ficou em choque ao ler o papel. Mãe, e tem certeza de que isso é verdadeiro? Perguntou, quase suplicando. Claro que sim. Se não acredita, pergunte a si mesmo. Ela veio até aqui por amor? Ou por dinheiro, por status? Rodrigo segurou o papel em silêncio e saiu da sala, deixando Isabel com um olhar de triunfo. Naquela noite, foi até o quarto de Teresa pela última vez. Ela estava sentada ao lado da cama simples do quarto de serviço, com a mão sobre a barriga ainda lisa. Quando viu Rodrigo, seu rosto se iluminou. Você veio, ela sorriu. Rodrigo não conseguiu retribuir. Precisamos conversar. Teresa assentiu, mas ao ver o papel em sua mão, seu sorriso sumiu. O que é isso? Um exame. Teresa, e a criança não é minha. O rosto dela perdeu a cor. Do que você está falando? É verdade. O médico da minha mãe fez os testes. Eu não sabia de exame nenhum. Teresa se levantou de súbito. Nunca autorizei teste algum. Rodrigo recuou um passo. Então minha mãe mentiu. Não é só mentira. É um crime, Rodrigo. Teresa estava trêmula. Você me conhece. Sabe que nunca te enganaria. Mas, o papel está aqui. Teresa o olhou como se fosse um estranho. Você prefere acreditar nesse papel ou em mim? Rodrigo ficou em silêncio. E essa foi sua fraqueza. Ele virou-se e foi embora, sem olhar para trás. Poucos dias depois, Teresa desapareceu. Naquela tarde, Rodrigo voltou à velha casa onde Lúcia morava. João hesitou. Senhor, tem certeza? Esse lugar é perigoso. Espere no carro, respondeu Rodrigo, friamente. A porta da casa número 17 ainda estava precária. Desta vez, ele não bateu, apenas empurrou e entrou. Não havia ninguém na sala. Lúcia, ele chamou alto. Do fundo da cozinha, vieram passos apressados. A menina apareceu, vestindo uma camisa muito maior que seu corpo, os ombros caídos. Seus olhos se arregalaram ao vê-lo. É o senhor voltou. Rodrigo assentiu. Sua mãe está. Lúcia abaixou a cabeça. Ainda não voltou. Você comeu alguma coisa? Ela balançou a cabeça negativamente. Rodrigo suspirou. Abriu a carteira e tirou algumas notas. Aqui, vá comprar algo para comer. A menina recuou, assustada. Eu não posso. Por quê? O tio Tomé disse que se eu saísse sem pedir ia me bater. Tomé? Quem é? Ele mora comigo depois que minha mãe morreu. Rodrigo cerrou os punhos. Escute, Lúcia. Você não precisa ter medo. Eu não vou deixar ninguém te machucar. A menina olhou com os lábios trêmulos. Quem é o senhor? Rodrigo se abaixou, a voz mais suave. Um amigo da sua mãe. Lúcia piscou. Minha mãe dizia que existia um homem chamado Rodrigo. Mas ele foi embora. Rodrigo engoliu seco. Sim, eu fui embora. Mas agora estou de volta. Um barulho atrás deles os fez sobressaltar. Um homem sujo, fedorento, com cabelo desgrenhado e casaco rasgado surgiu na porta. Tomé.
Ele olhou para Rodrigo, depois para Lúcia. Mas que porra é essa? Quem deixou você entrar na minha casa, hein? Rodrigo se levantou. Sou o proprietário legal desta casa. E você, quem é? Proprietário? Que piada! Moro aqui desde que a Teresa morreu. E você é quem, hein? Tomé avançou, o bafo de álcool intenso. Lúcia tremia, recuando. Rodrigo se colocou entre ela e o homem. Tomé rugiu, sai da frente. Essa pestinha nem terminou de limpar e já tá chamando visita? Quer apanhar de novo, é? Rodrigo gritou, chega. Ele puxou o celular e começou a discar. Vou chamar a polícia. Tomé tentou arrancar o telefone, mas Rodrigo se esquivou. Os dois lutaram no pequeno cômodo. Um soco forte fez Tomé cambalear e cair sobre uma mesa velha, batendo a cabeça com força e desmaiando. Lúcia, em pânico, encolheu-se no canto da sala, abraçando os joelhos. Ofegante, Rodrigo olhou ao redor. A casa era um caos. A menina tremia como um animal encurralado. Ele se aproximou. Lúcia, não tenha medo. Eu não vou te machucar. Mas ela se encolheu mais ainda no canto. Não chegue perto, e eu sou boazinha. Rodrigo sentiu como se algo lhe apertasse a garganta. Cada palavra, cada gesto da menina, era movido pelo medo de apanhar. Ele te bateu muito, sua voz saiu rouca. Lúcia não respondeu. Apenas olhou para o próprio pulso, onde cicatrizes tênues se destacavam sob a luz fraca. Rodrigo virou o rosto, os olhos marejados. Cada golpe, cada grito, cada lágrima daquela menina era o preço de um erro que ele cometeu 10 anos antes. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo era espesso como cinza. Rodrigo Silva estava sentado, abatido, na sala da mansão. À sua frente, uma xícara de café ainda soltava vapor, mas já fria havia muito. O que sentia não era raiva, nem piedade, era algo mais profundo, culpa. Senhor Rodrigo, Rosa, a fiel governanta, entrou com expressão preocupada. O senhor não vai tomar café? Rodrigo não a olhou. Não estou com fome. Rosa hesitou. João me disse que o senhor voltou ontem àquela casa. Está tudo bem. Rodrigo assentiu. Se considerar dar um soco em um bêbado até ele desmaiar como algo bem, e então sim. Rosa levou a mão à boca, chocada. Meu Deus, era o Tomé? Ele ainda vive lá? Sim. E tratava a Lúcia como um bicho. A governanta apertou as mãos com força. Já ouvi alguns boatos sobre ele, mas não imaginei que fosse tão horrível. Rodrigo levantou os olhos. Rosa, a senhora lembra se Teresa mencionou esse tal de Tomé alguma vez? Rosa pensou por um momento e respondeu devagar. Uma vez ela comentou que havia um homem na vizinhança que quis ajudar quando ela foi expulsa da mansão, mas Teresa sempre foi desconfiada. Não confiava em homem nenhum, especialmente depois de ser traída. Rodrigo ficou em silêncio. Cada palavra era como uma lâmina fincada em seu peito. À tarde, Rodrigo voltou à casa número 17, desta vez sem avisar. Empurrou a porta, ainda escancarada como antes. O ar lá dentro era fétido, gelado, e impregnado de dor. Lúcia, chamou alto. Nenhuma resposta. Ele entrou devagar, o coração acelerado. A cozinha estava vazia. O pequeno quarto ao fundo escuro como breu, a cortina rasgada esvoaçando com o vento. Lúcia? Um som de choro baixinho veio debaixo da mesa. Rodrigo se abaixou e viu a menina encolhida, com os braços sobre a cabeça, o rosto marcado por hematomas antigos. Lúcia! O que aconteceu com você? Ele se ajoelhou imediatamente. A menina o olhou com um olhar de puro medo. Eu não roubei nada. Só comi um pedaço de pão. Ninguém disse que você roubou nada. Rodrigo colocou a mão suavemente sobre o ombro dela, mas Lúcia se encolheu imediatamente. Não me bata. Eu vou lavar a louça, prometo. Rodrigo sentiu a garganta fechar. Eu nunca vou te bater.
Eu juro. Lúcia piscou, o olhando por um tempo. Sério? Rodrigo assentiu, os olhos marejados. Sério. Eu vim aqui para te tirar desse lugar. Lúcia recuou, assustada. Eu não posso ir. O tio Tomé vai me matar. Onde está Tomé? Foi beber. Mas ele sempre volta à noite. Rodrigo pensou por um segundo, então se levantou. Você tem algo importante que queira levar? Lúcia hesitou, depois correu até um canto da cama e puxou uma caixinha de madeira velha. Só isso. Posso ver? Ela abriu a caixa. Dentro havia um lenço bordado com as palavras: para Lúcia, com todo o amor de mamãe. E uma foto de Teresa ainda jovem, segurando Lúcia recém-nascida. Rodrigo tremeu ao ver a foto. Todas as dúvidas agora se tornaram certeza. Guarde com você, ele disse suavemente. Eu vou te levar para um lugar seguro. Lúcia mordeu o lábio. Eu estou com medo. Rodrigo a abraçou suavemente. Você não precisa ter medo de nada. Eu prometo. De repente, do lado de fora, ouviu-se uma batida violenta na porta. Lúcia! Abre essa porra, sua maldita! Rodrigo empurrou rapidamente a menina para o quarto de dentro. Tranque a porta. Só saia quando eu chamar. Lúcia assentiu com os olhos marejados. Rodrigo se virou e abriu a porta principal. Tomé estava lá, rosto vermelho, olhos vidrados de tanto álcool. Você de novo? Ele rosnou. Onde está aquela pestinha? Tá se escondendo de mim? Ela não vai mais levar nenhum tapa seu. Tomé riu com desprezo. Você se acha quem? Um super-herói? Rodrigo pegou o celular e começou a discar. Estou chamando a polícia. Fique se quiser ser preso agora mesmo. Tomé xingou. Filho da puta. Aquela garota é minha. Eu criei ela por 4 anos. Rodrigo cerrou os punhos. Você não criou. Você torturou. Tomé avançou, mas Rodrigo lhe deu um soco direto no rosto, derrubando-o nos degraus. Sem hesitar, Rodrigo entrou na casa e segurou a mão de Lúcia, que tremia, puxando-a para fora da escuridão daquela casa. No caminho de volta, Lúcia ficou em silêncio no banco de trás, ao lado de Rosa que Rodrigo havia chamado para ajudar a menina a se acalmar. Você quer comer alguma coisa, Lúcia? Rosa perguntou com doçura. A menina balançou a cabeça. Não estou acostumada com comida boa. Que tal um copo de leite quente? Lúcia hesitou. Pode mesmo? Claro. Aqui você pode fazer o que quiser. Rodrigo dirigia em silêncio. Mas por dentro, cada palavra de Lúcia era como sal esfregado em suas feridas. Uma criança de 9 anos que não ousava comer, não ousava falar, que não acreditava na existência da bondade, tudo isso por causa de uma cadeia de erros que começou com ele. Ao chegarem à mansão, Lúcia hesitou diante do grande portão de ferro. Olhou a casa enorme com espanto. Eu posso entrar mesmo? Rodrigo assentiu. Esta é sua casa, Lúcia. A menina apertou a mão dele. Minha casa? Sim. Ela não disse mais nada, apenas seguiu Rodrigo e Rosa para dentro. Naquela noite, Rodrigo estava sozinho na biblioteca. Segurava a foto de Teresa jovem igual à da caixa de Lúcia. Rosa entrou e disse suavemente: Lúcia já dormiu. Ela está abraçada ao lenço e à foto. Rodrigo assentiu. Obrigado, Rosa. Ela precisa de tempo. Mas eu acredito, se o senhor realmente amar aquela menina, tudo vai melhorar com o tempo. Rodrigo olhou para cima. Não sei se sou digno de ser pai. É sim, Rosa afirmou. Se o senhor tiver coragem de enfrentar seus erros. Não fique mais em silêncio, Rodrigo. Ele suspirou e assentiu. Amanhã de manhã, vou falar com minha mãe. Na manhã seguinte, São Paulo estava encoberta por névoa. Gotas finas de chuva caíam sobre os muros brancos da mansão Silva.
Rodrigo estava sentado diante da sala de jantar, esperando. O velho relógio da parede marcou 8 horas, momento em que Dona Isabel de Silva, a mulher mais poderosa da família, desceu as escadas. Mãe, ele disse, com uma voz calma e fria. Dona Isabel ergueu o olhar, cortante como uma lâmina. Por que está aí parado como uma estátua? Aconteceu algo? Rodrigo se levantou e a encarou. Precisamos conversar. Ela fez um gesto impaciente. Fale logo. Tenho uma reunião com o embaixador da Argentina às 9. Rodrigo assentiu. Então serei direto. O que a senhora fez com Teresa? O ar da sala ficou pesado. Dona Isabel estreitou os olhos. Teresa quem? Não finja. Teresa, a empregada que a senhora contratou há 10 anos. Aquela que a senhora fez de tudo para pagar da minha vida. Ela riu. Ainda lembra daquela vadia? Há tantas mulheres no mundo. Por que se prender a uma empregadinha de quinta? Rodrigo rangeu os dentes. Não estou perguntando o que pensa dela. Estou perguntando o que a senhora fez. Ela recostou-se na cadeira, tranquila como se falasse do tempo. Fiz o que precisava ser feito para proteger a honra da família. Uma filha bastarda de empregada levando o sobrenome Silva? Onde já se viu? Rodrigo bateu com força na mesa. A senhora forjou um exame de DNA. Ela não negou. E daí? Aquele médico trabalha para mim. Um número, e pronto. Ela estava grávida de mim. A senhora sabia disso? Claro que sabia, disse ela, com a voz serena. Soube desde o início. Mas você era fraco demais. Não tinha força para proteger aquela mulher. Por isso obedeceu. Vai culpar quem agora? Rodrigo ficou em silêncio. Cada palavra era uma facada no peito. A senhora destruiu uma vida só para manter essa tal honra? Não venha me dar lição de moral, Rodrigo. Eu fiz do Grupo Silva a maior potência do Brasil em 30 anos. Acha que a honra vem de graça? Rodrigo a olhava como se não visse mais a mãe que um dia o embalou quando tinha febre, mas sim uma estranha, fria e distante. Aquela menina é minha filha, ele disse, a voz quebrada. Pela primeira vez, Dona Isabel demonstrou surpresa. Ela está viva? Perguntou, num tom mais baixo. Sim. E tem o nome que a mãe dela escolheu, Lúcia Teresa. O silêncio caiu sobre a sala. Isabel recostou-se mais uma vez, depois suspirou. Então. Teresa não abortou como eu pensava. Ela não abortou. Criou a filha sozinha, na pobreza, enquanto a senhora vivia em luxo, erguendo impérios. Se sente orgulhosa? Isabel ficou em silêncio por um tempo, depois deu de ombros. Essa menina é um fardo para você. Não. É um presente que eu não mereço. Mas que agora vou proteger, com tudo que a senhora tentou destruir. Rodrigo se virou para sair. Ela nunca será aceita como parte da família, disse Isabel atrás dele. Rodrigo parou, sem se virar. E a senhora nunca mais será parte do meu coração. E saiu daquela mansão que por tanto tempo achou ser seu lar. Naquela noite, Rodrigo sentou-se ao lado de Lúcia no pequeno quarto que preparou para ela no terceiro andar. A luz amarela do abajur era suave, as cortinas de renda balançavam com o vento. O quarto era rosa claro, com alguns ursinhos e uma estante vazia à espera de livros. Lúcia estava sentada na cama, abraçando os joelhos e a caixinha de madeira. Olhou para ele, hesitante. O senhor está bravo comigo, por eu ter vivido lá? Não, Rodrigo balançou a cabeça. Estou bravo comigo mesmo. Lúcia mordeu o lábio. Eu pensava, se eu fosse mais boazinha, minha mãe não teria morrido. Rodrigo se assustou. Lúcia, não. Não foi sua culpa. Escute com atenção, sua mãe sofreu por causa de um homem mau que a perseguiu. Não foi por sua causa. Lúcia continuou negando com a cabeça. Ela me mandou correr primeiro. Eu corri muito rápido,
mas quando voltei, ela já estava caída, sem se mexer. Eu tentei acreditar que ela ainda estava viva, só trabalhando longe, mas no fundo eu sabia que ela nunca voltaria. Sua voz se quebrou em lágrimas. Rodrigo a envolveu nos braços. Estou aqui agora. Você não precisa mais lembrar disso. Lúcia chorava. O senhor conhecia minha mãe? Ele assentiu. Eu a amei muito, quando éramos jovens. Então por que não ficou com ela? Rodrigo engoliu em seco. Depois de um tempo, respondeu. Porque fui burro e covarde. Acreditei em outras pessoas, não nela. E não estive lá quando ela mais precisou. Lúcia o olhou. Mamãe nunca falou mal do senhor. Ela dizia que o senhor era bom. Só que não sabia da minha existência. Rodrigo chorou. Agora eu sei. E não vou mais te deixar. Lúcia hesitou. Então, eu posso ficar aqui para sempre? Sim. Ninguém vai me bater? Ninguém. Não vou precisar lavar louça, nem esfregar o chão? Não, Lúcia. Você só precisa viver como uma criança normal. Lúcia abaixou a cabeça e sussurrou, eu não sei como é isso. Rodrigo a abraçou com força. Eu vou te ensinar. Desde o começo. Como um pai ensina um filho. Lúcia murmurou, como um sopro, eu não lembro do rosto do meu pai. Rodrigo não respondeu. Apenas segurou a mão dela por muito tempo até que Lúcia adormeceu em seus braços, pela primeira vez em muitos anos dormindo sem medo. Na manhã seguinte, no escritório do advogado Arthur Lima, conselheiro jurídico de Rodrigo há mais de 20 anos. Isso não vai ser fácil de resolver, Rodrigo, disse Arthur, ajustando os óculos. Se o senhor quiser obter a guarda da Lúcia, precisaremos provar que Tomé é completamente inapto. Então comece, respondeu Rodrigo. Arthur sorriu levemente. Espere, tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Se esse caso vier a público, sua mãe será arrastada junto. Rodrigo assentiu. Sim. Ela tem que ser responsabilizada. Teresa morreu. Lúcia quase morreu. Tudo por culpa dela. A imprensa vai cavar o passado. Deixe cavarem. Quanto mais gente souber, melhor. Arthur assentiu. Então precisaremos de provas. Vou designar uma equipe para investigar o acidente de Teresa, revisar documentos antigos e levantar a situação jurídica atual de Tomé. Ouvi dizer que ele tem antecedentes por furto? Tem. Vi cicatrizes no braço dele, do tipo que ficam impresos algemados com força. Perfeito. Isso não deve demorar. Rodrigo apertou os punhos. Só quero uma coisa, que Lúcia nunca mais precise voltar àquele lugar. Com o senhor como pai legal, isso é plenamente possível. Rodrigo assentiu. Também quero fazer um novo teste de DNA. Um de verdade, desta vez. Arthur sorriu. Bem-vindo ao pesadelo jurídico. Mas não se preocupe, eu estarei ao seu lado até o fim. No dia seguinte, Rodrigo entrou na sala de estar da mansão de Isabel de Silva com o rosto tomado por uma fúria contida. A luz do sol atravessava os vitrais, refletindo sobre os móveis antigos e luxuosos, mas aos olhos dele, aquele lugar mais parecia um museu frio, cheio de segredos repugnantes. Dona Isabel estava sentada em um sofá de veludo vermelho, lendo o jornal, com uma xícara de chá agre na mão. Ela levantou os olhos quando viu o filho. O que veio fazer aqui de novo? Ela perguntou, sem esconder o tédio. Rodrigo não se sentou. Ficou de pé, diante dela, com os olhos em chamas. A senhora vai ter que encarar tudo o que fez. Está me ameaçando? Dona Isabel riu com desdém, colocando a xícara sobre a mesa. Ótimo. Vá em frente. Tem mais alguma coisa? Conversei com o advogado Arthur. Já iniciamos a investigação. É bom a senhora se preparar para ser convocada como testemunha, se necessário. Um filho ingrato, enfrentando a própria mãe para defender uma bastarda, disse ela, com desprezo na voz.
Lúcia não é bastarda. Ela é sua neta. Minha filha. Sangue dos Silva. Não. Ela não é. A voz de Dona Isabel subiu pela primeira vez, revelando emoção. Ela é o resultado de uma relação imprópria. Entre um herdeiro de um império e uma criada que não sabia o seu lugar. Rodrigo apertou os punhos. A senhora também foi, um dia, apenas a filha de um comerciante de tecidos de Valência. Se o vovô não tivesse se casado com a senhora, estaria aqui agora falando de linhagem e prestígio? Eu subi na vida pelo meu próprio esforço, ela rebateu. Não. A senhora subiu pisando em cima dos outros. A vida toda só soube proteger a imagem da família, empurrando pessoas para o fundo do poço, e depois dizendo que foi uma escolha delas. Dona Isabel se levantou, os olhos brilhando de raiva. Você não entende nada. Se naquela época você tivesse se casado com a Teresa, o mundo financeiro teria rido da nossa cara. Você teria perdido o direito de herança. Eu salvei você. Não, disse Rodrigo, palavra por palavra. A senhora matou a parte humana que havia em mim. Isabel silenciou por um segundo. Depois riu friamente. Sabia que um dia você voltaria com acusações. Mas não me arrependo. E não vou pedir desculpas. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Rodrigo assentiu. Então se prepare para viver o resto da sua vida na solidão. Porque eu não vou perdoar. Ela ergueu uma sobrancelha com desprezo. Você acha que uma criança esfarrapada, que vivia numa favela, pode substituir o amor de uma mãe? Rodrigo se aproximou. Ela não substitui. Ela é exatamente o que eu perdi por causa da senhora. E desta vez, eu não vou perder de novo. Lúcia estava sentada em uma cadeirinha na biblioteca do segundo andar da mansão. Usava um vestido de lã azul que Rosa havia acabado de escolher. Os olhos ainda mostravam estranheza e confusão diante do ambiente luxuoso. Rosa colocou um copo de leite quente à sua frente. Beba, querida, vai te aquecer. Lúcia balançou a cabeça. Não estou acostumada a comer tanto assim. Rosa sorriu com doçura. Então comece a se acostumar. Aqui, você nunca mais vai passar fome. Lúcia olhou para cima. Tia, por que o senhor Rodrigo é tão bom comigo? Rosa olhou por um momento e respondeu suavemente, porque você é a pessoa mais importante na vida dele agora. Eu tinha uma mãe, Lúcia abaixou os olhos. Ela cantava para mim à noite. Contava histórias de um homem chamado Rodrigo, muito bom, mas que tinha ido embora. E agora ele voltou. Rosa pousou a mão no ombro de Lúcia. O mundo às vezes é cruel, mas de vez em quando também traz de volta quem a gente ama. A porta da biblioteca se abriu. Rodrigo entrou, o rosto ainda carregado da tensão do confronto com a mãe. Lúcia olhou e perguntou baixinho, eu fiz algo errado? Rodrigo parou, depois balançou a cabeça. Não. Você não fez nada errado. Só, eu preciso descansar um pouco. Lúcia observou com atenção. O senhor chorou? Rodrigo tentou sorrir. Não sou bom em esconder isso, né? A menina balançou a cabeça. Seus olhos estão vermelhos, igual aos dos coelhinhos. Rodrigo riu pela primeira vez desde que reencontrou Lúcia. O riso não foi completo, mas suficiente para que Rosa saísse discretamente, deixando os dois a sós. Lúcia, Rodrigo disse, quando os dois estavam sentados lado a lado, você já pensou em viver em outro lugar? Um lugar com escola, amigos, uma vida normal? Lúcia ficou em silêncio por um momento. Eu não sei o que é o normal. Rodrigo assentiu e segurou a mão dela. Então, vamos aprender juntos, pode ser? Eu não vou precisar ir embora, né? Não. Esta é sua casa, se você quiser. Lúcia mordeu o lábio. Então, eu posso te chamar de pai? Rodrigo ficou imóvel. 1 minuto de silêncio. Então ele apertou a mão da menina com ternura. Se você quiser, eu ficarei muito feliz com isso.
Lúcia assentiu. Vou tentar aos poucos. Porque eu nunca chamei ninguém de pai antes. Rodrigo sorriu um sorriso trêmulo, mas cheio de esperança. Eu vou esperar. Naquela tarde, no escritório do advogado Arthur Lima, a reunião entre Rodrigo, Arthur e o detetive Antônio Oliveira foi intensa. Antônio, um homem baixo, de cabelos grisalhos e olhos cortantes, colocou um maço de documentos sobre a mesa. Aqui estão os dados preliminares que encontrei. Tomé tem 3 antecedentes criminais: um furto, agressão e violação de condicional. 2 anos atrás, ele foi denunciado por espancar a namorada até ela ser internada, mas o caso foi abafado. Arthur assentiu. Se isso vier à tona, será suficiente para garantir que ele jamais obtenha a guarda. Rodrigo disse: eu não quero uma disputa judicial complicada. Eu quero proteger a Lúcia o quanto antes. Antônio lançou um olhar a Rodrigo. O senhor precisa ter cautela. Ele não vai ceder fácil. Se souber que está prestes a ser preso, vai reagir. Rodrigo respondeu friamente: e se ele encostar um dedo na Lúcia de novo, não será a justiça que vai lidar com ele. Arthur franziu a testa. Eu aconselho que o senhor mantenha a calma. Tudo precisa seguir o devido processo. Antônio interveio: continuarei vigiando ele. Mas, Rodrigo, prepare-se emocionalmente. A menina Lúcia precisa de proteção não só legal, mas também psicológica. Eu recomendo que ela veja um psicólogo infantil. Rodrigo assentiu. Já entrei em contato com uma especialista. Lúcia terá tudo de que precisar. Arthur se levantou. Vamos vencer esse caso. Mas o senhor precisa ser forte. Agora, o senhor não está mais lutando só por si, mas pela sua filha. Rodrigo olhou para os 2 homens à sua frente. Em seu olhar, já não havia hesitação, apenas uma determinação inabalável. Então vamos começar. O céu de São Paulo estava carregado de nuvens cinzentas. Rodrigo Silva se encontrava diante da porta de uma clínica particular na rua Oscar Freire. O prédio de 3 andares, todo envidraçado e moderno, não lhe causava qualquer impressão. O único objetivo dele ali era a verdade. Boa tarde, Sr. Silva, uma voz feminina veio da recepção. Sou a doutora Natália Ferreira, especialista em testes de DNA. Fui contatada pelo Dr. Arthur. Rodrigo apertou a mão dela. Obrigado por ter agendado com urgência. Sem problemas. Já temos a sala preparada. A menina, quer dizer, sua filha, já chegou? Está esperando no carro. Ela não se sente confortável em lugares com muita gente. Natália assentiu. Temos uma entrada privada nos fundos, se o senhor preferir. Rodrigo concordou. Quanto mais discreto, melhor. Minutos depois, Lúcia entrou acompanhada de Rosa. Usava um casaco de lã macia, o rosto ainda revelava confusão e timidez. Natália se abaixou e sorriu com delicadeza. Oi, Lúcia. Eu sou médica. Só vou precisar de um pouquinho da sua saliva. Não vai doer. Lúcia apertou a mão de Rosa. O que preciso fazer? Só precisa abrir a boca um pouquinho. Vou usar isso aqui para passar levemente por dentro da sua bochecha, tá bem? Rodrigo se aproximou, se agachou para ficar na altura da menina. Não precisa ter medo. Eu estou aqui. Lúcia olhou para ele e assentiu suavemente. Eu vou tentar. Depois da coleta, Natália fez anotações cuidadosas. Vamos precisar de cerca de 48 horas para o resultado. Mas posso garantir que a precisão é absoluta. Rodrigo se levantou. Desta vez tem que ser a verdade. Natália o encarou com empatia. Eu conheço a história. E sinto muito pelo que o senhor passou. Rodrigo sorriu sem humor. Se este resultado for verdadeiro, não preciso de mais nada. 2 dias depois, Rodrigo estava em seu escritório em casa, diante de uma pilha de documentos. Natália Ferreira entrou com um envelope lacrado nas mãos. Verifiquei pessoalmente 3 vezes, ela disse ao colocar o relatório sobre a mesa.
Não há mais dúvidas. Rodrigo abriu o envelope. No topo da folha lia-se, em negrito: probabilidade de vínculo genético, 99,9999%. Lúcia era sua filha. A mão dele tremia, mas os lábios estavam cerrados. Nenhuma palavra saiu. Natália o observou, e depois disse suavemente: às vezes, a verdade chega tarde. Mas ela chega. Rodrigo assentiu. Obrigado, doutora Ferreira. Natália saiu, deixando-o sozinho na sala silenciosa. Naquela noite, na pequena sala de jantar, Rodrigo colocou o jantar sobre a mesa, sopa de galinha e pão torrado. Lúcia entrou, ainda envergonhada diante do ambiente estranho. Você gosta de sopa? Ele perguntou. A menina assentiu levemente. Contanto que não seja apimentada. Rodrigo riu. Eu já provei. Não está. Sentaram-se juntos. Após alguns minutos, Lúcia olhou para ele, hesitante. O senhor está ocupado? Não. Quer me contar alguma coisa? Lúcia assentiu. Ouvi a tia Rosa dizer que o senhor está processando aquele homem. Sim. O nome dele é Tomé. E eu não vou permitir que ele se aproxime de você de novo. Lúcia abaixou a cabeça. Ele vai ficar com muita raiva. Rodrigo respondeu com suavidade: você não precisa mais se preocupar com o que ele sente. Agora, você tem a mim, um advogado, uma médica. Ninguém tem o direito de te machucar. Lúcia levantou os olhos, confusa. E se o senhor não gostar mais de mim? Para onde eu vou? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Escuta bem, Lúcia, isso nunca vai acontecer. Eu já te perdi uma vez. Não vou perder você de novo. Ela apertou os lábios. Ainda não consigo te chamar de pai. Não tem problema. Quando estiver pronta. Lúcia sorriu de leve. Talvez eu tente. Rodrigo assentiu, com os olhos úmidos. Eu vou esperar. Na manhã seguinte, no escritório do advogado Arthur, o clima era tenso. Arthur abriu uma pasta. O processo por abuso infantil, violação de tutela e os antecedentes criminais estão completos. Já encaminhamos o pedido de retirada da guarda do Tomé ao tribunal. Rodrigo assentiu. Quando o juiz aceita o caso? Semana que vem. Mas temos um problema. Arthur empurrou uma pasta. A imprensa já está farejando. Um repórter da Folha de São Paulo está investigando o caso do herdeiro dos Silva que reconheceu uma filha fora do casamento. Se isso vazar, vai ser um escândalo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse: deixe que escrevam. Arthur se surpreendeu. Tem certeza? Sim. Se isso me ajudar a proteger a Lúcia, estou disposto a deixar todo o Brasil saber. Não tenho mais nada a esconder. Arthur deu de ombros. Então prepararei uma declaração oficial. Rodrigo se levantou. E eu irei pessoalmente falar com Tomé. Arthur alertou: cuidado. Ele não tem mais nada a perder. Justamente por isso, Rodrigo respondeu, eu preciso olhar nos olhos dele e dizer que o jogo acabou. O apartamento de Tomé ficava em um prédio caindo aos pedaços em Cidade Tiradentes. Elevador quebrado, corredores cheirando a mofo e cigarro. Rodrigo bateu 3 vezes. Ninguém respondeu. Na quarta vez, a porta se abriu. Tomé apareceu, barba por fazer, olheiras profundas, hálito carregado de álcool. O que você veio fazer aqui? Ele rosnou. Rodrigo não desviou o olhar. Vim dizer que você está prestes a ser preso. Tomé riu com desdém. Bando de advogados filhos da puta. Acham que papel pode tirar a garota de mim? A Lúcia não é sua. Você não tem nenhum direito sobre ela. E eu sou o pai biológico dela. Tomé arregalou os olhos. Então você voltou por causa da bastarda? Por causa daquela vadia morta? Rodrigo cerrou os punhos.
Não fale da Teresa com essa boca imunda. Ela fugiu como uma cadela quando pedi dinheiro. Tomé gritou. Se ela não tivesse morrido, eu não teria que cuidar daquela pirralha. Você não cuidou, Rodrigo respondeu entre dentes. Você torturou. Tomé avançou. Acha que tenho medo? Rodrigo tirou uma cópia da denúncia do bolso e atirou no peito dele. Você vai receber o original nos próximos dias. A justiça vai cuidar do resto. Tomé olhou o documento, o rosto empalideceu. Você quer guerra? Rodrigo deu as costas, frio. Eu não luto contra vermes. Eu elimino eles. No pequeno quarto do terceiro andar, Lúcia estava sentada à janela, olhando para o céu cinzento. Seus dedos apertavam a cortina de renda com tanta leveza que pareciam não ter mais força. O quarto era completo, limpo, perfumado com madeira nova e cobertas macias, mas por dentro dela, ainda havia quartos escuros, gritos e os olhos vermelhos de Tomé. Rodrigo entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Lúcia? Ela não se virou. Quer comer alguma coisa? Ele perguntou, com a voz suave como um sussurro. Lúcia balançou a cabeça. Não estou com fome. Rodrigo se aproximou e sentou ao lado dela. Você não comeu nada desde de manhã. Não quero comer. Silêncio por um tempo. Então ele perguntou, como foi a escola hoje? Lúcia apertou as mãos juntas. As meninas disseram que meu vestido era bonito. Mas eu não soube o que responder. Você pode dizer obrigada. Lúcia mordeu os lábios. Tenho medo de falar errado e que as pessoas passem a me odiar. Rodrigo abaixou a cabeça. Você não precisa ter medo de ninguém. Ela ficou em silêncio, depois se virou para ele, com um olhar que carregava uma dúvida pequena, mas profunda. O senhor me odeia? Rodrigo ficou paralisado. Por que você pergunta isso? Lúcia hesitou. O senhor é rico e eu sou só uma sujeirinha. Já me chamaram assim antes. Ele segurou firme a mão da menina. Lúcia, você é a pessoa mais especial que já conheci. Não é porque você é minha filha. É porque você ainda está de pé depois de tudo. Lúcia não disse nada. Virou o rosto para a janela. Uma lágrima escorreu silenciosamente e caiu sobre o travesseiro. Naquela noite, Rosa entrou no escritório onde Rodrigo estava sozinho, sentado na biblioteca. A Lúcia não jantou de novo, ela perguntou, com a voz carregada de preocupação. Rodrigo assentiu. Ela sempre diz que não está com fome, mas eu sei que é por medo. Medo de quê? Rosa sentou-se na cadeira em frente. De ser repreendida, agredida, expulsa. Medo de que, se mostrar qualquer fraqueza, será punida. Rosa suspirou. Já vi muitas crianças vítimas de maus tratos. Mas Lúcia é um caso diferente. Ela é silenciosa demais. Tão silenciosa que me enlouquece, Rodrigo confessou. Não consigo tocá-la sem que ela se encolha. Rosa ficou pensativa. O senhor sabe por quê? Porque sou homem. E todos os homens que ela conheceu a machucaram. O silêncio pairou entre eles. Por fim, Rosa se levantou. Mas o senhor é diferente, Rodrigo. O senhor não foi embora. E isso vai mudar tudo com o tempo. No dia seguinte, Rodrigo levou Lúcia para uma consulta com a psicóloga infantil, doutora Paula Almeida. O consultório ficava em uma casinha branca no fim da Avenida Brigadeiro Faria Lima, decorado com desenhos infantis e prateleiras cheias de bichinhos de pelúcia. Lúcia se encolheu em um canto da poltrona, sem dizer uma palavra. Rodrigo e Paula observavam à distância, respeitando seu espaço. Ela está emocionalmente fechada, comentou Paula. Isso é comum em vítimas de abuso, especialmente quando o agressor é alguém próximo. Quanto tempo até que ela confie? Rodrigo perguntou. Paula balançou a cabeça. Não existe um prazo fixo. Mas há uma regra, e nunca abandone.
Rodrigo olhou para a sala onde Lúcia rabiscava em silêncio. Já abandonei a mãe dela uma vez. Não vou fazer o mesmo com ela. Paula assentiu. Esse é o primeiro passo. O resto é cura lenta. Naquela mesma noite, já quase na hora de dormir, Rodrigo ouviu um ruído no corredor. Abriu a porta e encontrou Lúcia em pé, tremendo, com os olhos marejados. Lúcia? O que houve? A menina mordeu os lábios e sussurrou: "Viu, não consigo dormir." Rodrigo saiu do quarto e se ajoelhou à altura dela. Você teve um pesadelo? Lúcia assentiu. Sonhei com o Tomé, ele me puxava e minha mãe estava longe, mas não me ouvia gritar. Rodrigo estendeu os braços. Quer ficar aqui comigo? Lúcia hesitou e então assentiu. Entraram no quarto. Rodrigo pegou um travesseiro extra e a acomodou ao lado da cama. Não a tocou, apenas permaneceu ali, mantendo a luz do abajur suavemente acesa. Você está com medo? Ele perguntou. Lúcia sussurrou: não tenho medo do senhor, só do sonho. Rodrigo assentiu. Eu ficarei aqui até você dormir. Ela ficou em silêncio por um momento, depois perguntou baixinho. E se um dia eu esquecer o rosto da mamãe, o senhor pode me contar sobre ela? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Eu contarei. Até você decorar cada história. Lúcia fechou os olhos suavemente. Pouco depois, sua respiração ficou tranquila. Pela primeira vez, ela dormia sem sobressaltos. No dia seguinte, no Tribunal do Distrito de São Paulo, Rodrigo e o advogado Arthur entraram na sala de audiência reservada. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos, laudos médicos, depoimentos, o teste de DNA e o dossiê elaborado pelo detetive Antônio. Do outro lado, Tomé estava cabisbaixo, algemado, sem o ar ameaçador de antes. Ao lado dele, um defensor público jovem e visivelmente exausto. O juiz olhou para Rodrigo. Senhor Rodrigo Silva, tem algo a dizer antes de iniciarmos a audiência formal? Rodrigo se levantou, a voz firme: estou aqui não por prestígio, mas por justiça. Ninguém tem o direito de torturar uma criança, especialmente uma que não tem ninguém para protegê-la. Agora, ela tem a mim. O juiz assentiu. A declaração foi registrada. A audiência formal começa na próxima semana. Tomé murmurou: vocês, ricos, acham que dinheiro compra tudo. Rodrigo virou-se, o olhar gelado. Não é porque sou rico. É porque você está errado. Tomé se calou. Ao sair da sala, Rodrigo soltou um suspiro. Arthur deu um tapinha em seu ombro. Estamos quase lá. Só falta a audiência final. Rodrigo assentiu. Só quero uma coisa: em que Lúcia nunca mais precise se esconder na escuridão. Arthur sorriu. A partir de agora, ela vai viver na luz. Por sua causa. Uma semana se passou desde que Rodrigo saiu do tribunal com a pasta de documentos em mãos. Final de primavera em São Paulo, o céu começava a se abrir com uma luz suave, o ar frio se dissipava lentamente sob o calor morno do sol. Mas o calor que Rodrigo sentia vinha de outro lugar, do banco de trás do carro, onde uma menina de olhos límpidos agora tinha um nome reconhecido pela verdade completa: Lúcia Teresa Silva. Você está com frio? Rodrigo perguntou, ajustando o ar-condicionado. Lúcia balançou a cabeça. Usava um vestido branco de lã novinho, meias finas e segurava um coelhinho de pelúcia que Rosa havia escolhido. Não, senhor. Hoje o dia tá bonito. Rodrigo sorriu. Você sabe para onde estamos indo? Pro médico, mas é um médico diferente, né? Sim. Uma médica que vai te examinar completamente. O nome dela é Sofia. Muito competente. Ela vai te examinar da cabeça aos pés, sem deixar nada de fora. Lúcia encolheu os ombros. Tipo, aquele hospital de antes? Onde me espetaram com agulha. Rodrigo apertou a mãozinha dela. Não. Desta vez, você pode dizer não. E o papai está aqui. Lúcia olhou para ele e sorriu timidamente.
Eu acabei de me acostumar a chamar assim. Papai. Rodrigo prendeu a respiração por um instante. A palavra papai foi dita como um sussurro, mas foi o suficiente para fazer seu coração parar por um momento. O Hospital Particular Santa Catarina, no bairro Jardins, atendia apenas a alta sociedade. Rodrigo não o escolheu por status, mas porque queria o melhor para Lúcia. Assim que entraram, uma recepcionista se curvou respeitosamente. Bom dia, Sr. Silva. O quarto privativo já está preparado. Lúcia apertou a mão de Rodrigo. Pai, tem muita gente aqui. Tudo bem, ele se inclinou. O papai não vai te deixar sozinha nem por um segundo. Na sala de exame, a doutora Sofia Ribeiro, uma mulher de cerca de 40 anos, óculos delicados, voz suave, abaixou-se à altura de Lúcia. Olá, princesa. Eu sou a Sofia. Hoje quero apenas ver se seu coraçãozinho está forte. Sem injeções, sem dor. Lúcia sorriu de leve. Então eu não preciso chorar? Não. E se você tiver medo, segure a mão do papai bem forte. O exame durou mais de 1 hora, vi eletrocardiograma, raio-x, coleta de sangue, exame abdominal. Rodrigo permaneceu o tempo todo ao lado dela, sem se afastar. Lúcia, embora tensa no início, aos poucos se acostumava com a sensação de segurança. Quando tudo terminou, a doutora Sofia chamou Rodrigo para uma sala reservada. Senhor, ela abriu o prontuário. Lúcia apresenta anemia leve, desnutrição crônica, algumas cicatrizes nos pulsos e tornozelos. Algumas antigas, outras recentes. Mas, não há lesões internas graves. Rodrigo suspirou aliviado. Ela vai se recuperar? Com os cuidados certos, totalmente. Mas o que mais me preocupa é o emocional. Ela está em tratamento com a doutora Paula Almeida. Está evoluindo, mesmo que lentamente. Sofia assentiu. Ótimo. E, obrigada. Rodrigo franziu o senho. Por quê? Por ser um dos poucos homens poderosos que sabem admitir seus erros e corrigi-los. Ele não respondeu. Apenas assentiu discretamente. No caminho de volta, Rodrigo parou em uma loja de roupas infantis. Lúcia olhou para o prédio todo envidraçado e iluminado, surpresa. Eu nunca estive em um lugar assim. Então hoje vamos experimentar juntos. Lá dentro, uma vendedora chamada Carolina se aproximou, inclinando-se respeitosamente. Bom dia, Sr. Silva. Como posso ajudar? Minha filha precisa de algumas roupas novas. Deixe que ela escolha. Nada de pressão. Carolina se abaixou, sorridente. Qual o seu nome, mocinha? Lúcia se escondeu atrás de Rodrigo. Eu não sei escolher. Rodrigo se ajoelhou e olhou nos olhos da menina. Hoje, você pode escolher qualquer cor, qualquer modelo. Esta é a primeira vez que você decide por si mesma. Lúcia hesitou. Depois de um momento, apontou para um vestido rosa claro com um coelhinho bordado. Eu quero experimentar aquele. Senhora Carolina, disse Rodrigo. Imediatamente, senhor, respondeu a atendente. Lúcia entrou no provador e saiu alguns minutos depois com o vestido ajustado perfeitamente. Seus olhos brilhavam com algo raro delicado, mas nítido, confiança. Rodrigo sorriu. Você está linda. Lúcia sorriu timidamente. O senhor tá dizendo a verdade? Claro. Igualzinha à sua mãe. A menina apertou a mão dele. Minha mãe também usava vestido rosa. Sim. E ela costumava dizer, se um dia tivesse uma filha, ensinaria ela a escolher por si mesma. Ninguém pode escolher no lugar dela. Lúcia assentiu. Eu vou lembrar disso. Naquela noite, Lúcia sentou-se na cama, olhando pela janela iluminada da cidade. Rodrigo entrou com uma pequena caixa nas mãos. Tenho algo para te dar. Lúcia a abriu. Dentro, havia um vestido branco de seda cuidadosamente dobrado. Na gola, bordado, de Teresa Silva. Isso era da mamãe?
Rodrigo assentiu. Ela deixou na mala quando partiu. Guardei desde então. Lúcia apertou o vestido contra o peito, emocionada. Eu posso usar em um dia bem especial? Rodrigo afagou seus cabelos. No dia em que você oficialmente carregar o sobrenome Silva. Esse dia está chegando. Lúcia encostou a cabeça no ombro dele. Papai. Sim. Se a mamãe me visse agora, ela teria orgulho de mim? Rodrigo a abraçou forte. Ela diria: Lúcia se tornou a coisa mais bonita que já sonhei. Lúcia fechou os olhos e sussurrou: então, hoje é meu primeiro sonho sem pesadelos. Rodrigo murmurou: dorme bem, minha princesinha. Na manhã da audiência oficial, São Paulo amanheceu com sol suave, como se nunca tivesse conhecido a tempestade. Rodrigo vestia um terno azul marinho, não por status, mas porque hoje não enfrentaria o mercado, enfrentaria o tribunal, por uma filha que um dia deixou escapar. Lúcia desceu as escadas com um vestido branco simples, o cabelo preso com cuidado, o rosto levemente ansioso. Ela perguntou baixinho: Papai, eu preciso falar alguma coisa lá? Rodrigo se agachou. Não. Hoje você só precisa fazer uma coisa. O quê? Estar ao lado do papai. Só isso. Rosa ajeitou o cabelo da menina. Você está parecendo um anjo, Lúcia. Lúcia sorriu de leve. Eu também me sinto um pouquinho assim. Rodrigo estendeu um colar de prata com pingente de floco de neve. Isso, sua mãe me deu. Agora quero dar a você. Lúcia arregalou os olhos. Ela usava mesmo? Enquanto estávamos juntos, nunca tirou do pescoço. Lúcia pegou o colar, mãos trêmulas. Posso usar agora? Rodrigo colocou nele. O pingente reluzia à luz da manhã. Lúcia sorriu, colocando a mão sobre o peito. Está tão quentinho. Rodrigo apertou seu ombro. Sua mãe sempre estará com você. O Tribunal do Distrito de São Paulo estava lotado. A imprensa se espremia nos portões, câmeras apontadas para os carros de luxo. Rodrigo desceu, protegendo Lúcia. Ao lado, o advogado Arthur mantinha uma expressão serena, mas o olhar era cortante. Tomé saiu de um carro da polícia, algemado entre dois oficiais. Estava acabado, com barba por fazer e olhos de fera coada. Lúcia, ele gritou. Não acredita neles. Fui eu que te criei por 4 anos. Lúcia se encolheu no corpo de Rodrigo, pálida. Arthur sussurrou: está tudo sob controle. A segurança está preparada. Ele não pode se aproximar. Rodrigo cerrou os dentes. Se ele disser mais uma palavra. Não. O senhor precisa ser pai agora, não vingador. Dentro da sala de audiências, o ar era tenso como corda esticada. O juiz Luiz Gonçalves, chefe da vara da família, bateu o martelo e iniciou a sessão. Processo de disputa de guarda. Autor: Rodrigo Silva, pai biológico da menor. Réu: Tomé Almeida, sem vínculo sanguíneo, acusado de abuso físico e psicológico. A secretária pronunciou o nome completo da criança: Lúcia Teresa Silva. Rodrigo apertou a mão dela. Você está bem? Sussurrou. Lúcia assentiu. Quero ficar aqui com o papai. Arthur se levantou, voz firme: Excelência, apresentamos como provas, exame de DNA confirmando Rodrigo Silva como pai biológico, laudos médicos indicando lesões compatíveis com maus tratos, e depoimentos de testemunhas, incluindo a empregada Rosa Lima. Rosa subiu ao púlpito. Encarou Tomé com frieza. Vi a menina Lúcia encolhida, agarrada às pernas, sem coragem de erguer o rosto, tremendo só de ver um homem. Quando perguntei, ela respondeu: não posso comer antes de terminar de limpar o chão. O advogado de Tomé, um jovem exausto, tentou defender: Excelência, meu cliente apenas aplicou disciplina necessária. Não há provas incontestáveis de maus tratos. Arthur entregou um dossiê, fotos de hematomas, marcas de cintadas, e registros da psicóloga Paula relatando TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O juiz franziu o senho. Senhor Almeida,
o senhor tem algo a declarar? Tomé se levantou, gritando, eu dei comida. Dei teto. Sem mim, ela teria morrido de fome. Rodrigo apertou a mão de Lúcia. Está tudo bem, filha. Ele não pode mais te machucar. Lúcia olhou para ele, olhos firmes. Já não havia medo, apenas uma centelha de coragem. O juiz bateu o martelo. A corte declara: o réu Tomé Almeida perde todos os direitos de guarda. Lúcia Teresa Silva é legalmente reconhecida como filha de Rodrigo Silva. O réu será processado por agressão a menor de idade, conforme o Código Penal. Tomé gritou: vocês arruinaram minha vida. Hipócritas! Rodrigo não respondeu. Levantou-se, protegendo Lúcia com o corpo enquanto os seguranças retiravam Tomé. Papai, Lúcia sussurrou. O que foi, filha? Eu me sinto leve. Rodrigo sorriu. Porque ninguém mais vai te machucar. Lúcia assentiu. O papai tem razão. No caminho de volta, o carro avançava lentamente pela avenida iluminada do centro de São Paulo. Lúcia sentava-se ao lado, abraçada ao ursinho. Ela murmurou. Tem uma coisa que queria dizer há muito tempo, mas não tinha coragem. O que é, minha princesa? Lúcia olhou para ele, os olhos brilhando. A mamãe dizia que o papai era uma pessoa boa. Eu não acreditava. Pensava, se fosse bom, por que não veio antes? Rodrigo ficou em silêncio. Eu sei. E, me desculpa. Lúcia tocou levemente a mão dele. Mas agora eu acredito. A mamãe estava certa. Rodrigo não conseguiu responder. Apenas apertou a mão da menina, com a garganta fechada. Papai. Sim. Lúcia abriu a mão. Dentro, o colar de prata. Vou usar isso para sempre. Rodrigo tremia. Ele é seu. Assim como eu sou seu. Lúcia sorriu. Oi, papai. Rodrigo, com os olhos marejados, respondeu: oi, minha filha. A luz da cidade passava pelas janelas. Por um momento, o mundo lá fora desapareceu. Restavam apenas dois corações se curando, um pai que reencontrava o sentido da vida, e uma criança que enfim encontrava seu lar. A história é um alerta sobre o preço do silêncio e da fraqueza diante da injustiça. Rodrigo perdeu o verdadeiro amor por orgulho e pressão familiar, mas escolheu reparar com ações. A paternidade não vem do sangue, mas da presença e da proteção incondicional. Toda criança merece ser amada, nunca apenas suportada. A justiça pode tardar, mas, enquanto houver amor verdadeiro, sempre haverá um caminho de volta. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.